Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Não se esqueça que nós temos uma loja virtual também, a lojaassombrada.com.br. Dá uma fuçadinha lá na loja e não se esqueça que tem caixa assombrada. Coceira? Caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci, disponível na loja. Não perca a sua, a caixa tá muito legal. Bora para os relatos de hoje? Vamos então para o primeiro relato desta coletânea, lembrando que todos os nomes estão trocados, tá? Primeiro relato de hoje é este daqui. Quem tentou me matar? Meu Deus, já começa assim. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, aqui é fulana novamente. Vou te contar um relato que aconteceu comigo em 1995. Mesmo que eu viva 100 anos, eu nunca vou esquecer esse acontecimento. Vamos lá. Eu ficava na casa dos meus avós para poder estudar. E aos finais de semana eu ia para a casa dos meus pais, que é até hoje na roça. Em uma tarde de sábado, me lembrei que tinha deixado uns papéis importantes sobre um móvel do quarto dos meus avós. Tudo que era importante para mim, eu levava para a casa dos meus pais aos finais de semana para guardar. Na época, eu já era noiva, então pedi ao meu pai a moto para que eu e o meu noivo fôssemos buscar esses papéis. Chegando na casa da minha avó, fui direto no quarto, mas estava trancado. Então fui falar com a minha tia e ela disse: o pai e a mãe foram à missa, e quando eles saem, eles trancam o quarto, e eu não sei onde está a chave. Então eu corri para a igreja para saber da chave com a minha avó. O meu noivo parou a moto em frente ao clube. Eu vou te explicar agora para vocês entenderem. Tem o clube, e para chegar na igreja tem que atravessar uma rua. Só que antes de atravessar, tem um lugar que fica um banco de praça com uma árvore de cada lado. Foi em frente a esse banco que tudo aconteceu. Antes de atravessar a rua, eu fui olhar para ver se estava vindo carro. Tinha um carro branco vindo no início da rua e eu disse: dá tempo de atravessar. Só que quando eu fui atravessar, eu senti alguém me segurando com muita força. Eu olhava e não via ninguém. Eu sei que era um homem. Pois mesmo não vendo, eu conseguia tocar no peito dessa pessoa e era o peito de um homem. Eu sentia a pele, era como se ele estivesse sem camisa. Ele estava me segurando com muita força, ao ponto de eu sentir muita dor no meu braço. Quando o carro branco estava chegando perto, eu senti essa pessoa me empurrar com toda a força para a rua. Depois desse empurrão, eu só me lembro do barulho do freio do carro. Eu com as duas mãos em cima do capô do carro e os olhos do motorista assim muito assustados olhando para mim. Eu fiquei ali tentando entender o que tinha acontecido. Confirmei que eu estava viva e corri para dentro da igreja. Pedi a chave para minha avó e quando voltei para a moto, o meu noivo me disse: você tem que ter mais cuidado para atravessar a rua. E eu respondi: você não viu a pessoa que me empurrou? E ele falou: mas não tinha ninguém perto de você. Cheguei em casa, contei tudo para minha mãe e ela ficou preocupada. No dia seguinte, ao acordar, ainda sentia muita dor no braço. E uma observação aqui: essa pessoa me segurou com muita força e com a mesma força que me segurou, me empurrou para frente desse carro. O carro era o famoso Gol quadrado. Quem aí se lembra? Um beijo pra você, muito obrigada. Então, eu pensei que essa coisa ia te salvar de ser atropelada, mas não, foi justamente o contrário. Ia dar tempo dela atravessar, mas aquilo segurou, e ela tentando atravessar. E no momento certo, ele jogou ela na frente do carro. Ele segurou pra não dar tempo pra ele poder jogar ela na frente do carro. Gente, credo, que isso? Um obsessor aí tentando acabar com ela, sem camisa ainda ele tava. Estranho, né? Já aconteceu algo aí com vocês, algo parecido? Conta aí pra gente. Próximo relato. Foi o anjo da guarda do meu amigo que veio me pedir ajuda? Vamos ver, é uma moça que nos conta. Olá, Ana. O relato que eu vou contar ocorreu com meu marido. Ele é motociclista
E em um desses encontros de motociclistas, chegou um amigo dele com a esposa. Estavam ali felizes com a nova moto deles, e esse casal mostrou a moto para os amigos, ficaram ali um tempo conversando, e depois de um tempo o casal se despediu dos amigos, disseram que iam embora. Um tempo depois, o celular do meu marido tocou. Era um mecânico da cidade vizinha de onde estava ocorrendo a festa. O mecânico estava avisando o meu marido que tinha chegado o pneu da moto que ele tinha encomendado. Era sábado e muitos comércios fechavam ao meio-dia. E aí ele disse ao mecânico: "Bom, se você me esperar, eu vou aí agora buscar." Então, enquanto ele estava indo buscar o pneu, começou a ouvir uma voz em sua mente pedindo para ele para entrar numa estrada. Só que essa estrada é péssima para andar com uma moto em que o motor é baixo. Mas a voz continuava pedindo para ele passar por aquela estrada. Ele decidiu atender o pedido daquela voz que insistia em sua mente. Entrou na estrada. E depois de andar um pouco, o que ele vê, Ana? O casal de amigos que todos achavam que já estavam em casa. É isso mesmo, Ana, o casal de amigos. Eles tinham entrado naquela estrada ruim e caíram de moto. A moto, muito grande e pesada, estava em cima do motociclista e a esposa dele não tinha forças para levantar a moto. A estrada era deserta, não tinha como eles conseguirem ajuda ali. Quando viram o meu marido, disseram: "Foi Deus que mandou você aqui." Quando ele me contou tudo isso, eu disse: "O anjo da guarda do seu amigo veio lhe pedir para ajudar, já que você era a pessoa mais próxima do local do acidente." Bom, graças a Deus, Ana e Assombrados, tudo terminou bem. Olha só que interessante, tá vendo essas vozes, esses pensamentos que insistem, a gente não entende o porquê? Olha aí, muito interessante isso. Próximo relato, a vizinha do pé de manga. Vamos lá, é um moço que nos conta. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, eu espero que estejam bem. O meu nome é Fulano. Sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Esse relato aconteceu com o meu pai quando ele tinha por volta de seus 15 ou 16 anos. Hoje ele tem 52. Bom, em sua infância, o meu pai, juntamente com os seus pais e seus irmãos, moravam em uma zona rural, onde tinham uma vizinha, que aqui vou chamar de Teresa. Teresa era uma senhora de meia-idade, rabugenta, que tinha uma filha, a Berenice, de uns 14 anos, mais ou menos. E um marido, Afonso, que bebia muito e curtia uma farra. Em frente à casa de Teresa tinha uma árvore, com mangas grandes e bem maduras. Meu pai ia lá, junto de algumas de suas irmãs, subia no pé e apanhava algumas mangas. Teresa, por sua vez, ficava enfurecida com tal ato e dizia: "Desça daí, essas mangas são para Berenice." Meu pai e suas irmãs saíam disparados, pois morriam de medo daquela mulher. Isso se repetia, pois o meu pai, teimoso e insistente como é, sempre continuava indo até o pé de manga para apanhá-las. Até que um dia, Afonso estava no bar bebendo todas e Teresa, indignada por ficar altas horas da madrugada sozinha com a filha, foi até esse bar. Chegando lá, ela e Afonso discutiram feio. A briga foi tão feia que quando chegaram em casa, Afonso, de uma forma violenta, acabou por ceifar a vida de Teresa, que faleceu na hora. Logo após, Afonso tirou sua própria vida, deixando Berenice órfã de pai e mãe. Que horror! Foi um choque, até porque a cidade é pequena, né? Cidade pequena de interior, todo mundo conhece todo mundo. A notícia gera uma repercussão pela cidade toda. Passados alguns dias da morte de Teresa e de Afonso, estava meu pai pronto para se deitar, até que o meu tio Roberto brincou: "Cuidado, viu, Carlos? Você que roubava as mangas aí da Teresa, vai que ela vem te assombrar de noite." Claro que o meu pai se borrava de medo. Na mesma noite ele não conseguiu dormir. Já passado uma semana do acontecido, já passado mais ou menos uma semana da tragédia, o meu pai e seus irmãos estavam prontos para dormir.
quando meu pai se deitou e pegou no sono. E aí ele sentiu alguém puxando o seu dedão do pé. E ele meio que dormindo, assim, de tanto sono, disse: ai, para, Roberto, isso não tem graça. Já que o meu tio Roberto era o mais brincalhão entre eles. Até que isso se repetiu umas 3 vezes. Quando meu pai se irritou e levantou para ver quem era, ele acendeu um isqueiro que estava ali do lado do colchão. E pasmem, Ana, ele viu uma mulher ensanguentada. Ele diz que não dá para dizer ao certo se era a Teresa ou não. Ele ainda estava muito sonolento e só viu tipo um reflexo. Mas, gente, quem mais seria? Dali não deu 2 segundos, ele desmaiou. Sim, ele simplesmente apagou. No outro dia, ele contou tudo para o meu avô, que acreditou nele, pois o mesmo já presenciou coisas sobrenaturais. Meu avô fez uma oração para que o espírito de Teresa pudesse encontrar a paz. Olha, meu pai diz que depois daquele dia, nunca mais pegou nenhuma fruta que estivesse na árvore de ninguém. Berenice, coitada, foi morar com uma tia em outra cidade. Hoje em dia não temos mais notícias dela. Que triste, credo, gente. Né? Que tragédia. Será que ela estava ali? Às vezes até para pedir alguma ajuda, né? Já que tinha ali uma conexão, alguma coisa assim. Ai, credo. Ai, gente, que triste. Né? Que chocante. Próximo relato. O homem no guarda-roupas. Ixi, mais um aqui. Ai, ai, ai. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. O que eu vou contar aconteceu com a minha irmã mais velha, quando ela tinha por volta de uns 15 anos. Atualmente ela tem 28. Na época morávamos em uma casa alugada de 1 andar, interior do Espírito Santo. O final de semana tinha chegado, então eu e minhas irmãs gêmeas fomos... Fomos para a casa da nossa avó paterna. Em casa só ficava a mamãe e a nossa irmã mais velha. Era madrugada, minha irmã tinha tentado dormir no quarto dela sozinha, quando ela viu uma coisa sair do guarda-roupas. Era uma figura preta, na forma de um homem, mais escuro que o escuro. Aquele ser abriu a porta do guarda-roupas e começou a andar devagarinho na direção dela. Meu Deus! E a minha irmã, no desespero, começou a gritar na janela. Socorro! Tem um homem aqui! Ele vai me agarrar! E ela ficou gritando igual a louca na janela. Aí aquele ser parou e começou a andar de ré. Isso mesmo, Ana, de ré. De volta pro guarda-roupas e fechou a porta. Minha mãe, toda irritada, abriu a porta e acendeu a luz para brigar com a minha irmã pela gritaria. Deu um esporro nela e aí ela explicou o que aconteceu. E só o que minha mãe disse foi: aqui é estranho mesmo, mas me deixa dormir, fulana. Hã? Aqui é estranho, a casa, é isso? Sei lá. Aqui é estranho mesmo, mas me deixa dormir. Bom, depois daquele dia, nossa irmã mais velha passou a vir dormir no nosso quarto, até ela voltar a morar com a nossa avó materna anos depois. E só ficamos sabendo daquele ocorrido há alguns anos. E ela explicou que naquela casa tinha umas coisas estranhas, realmente. Ela não conseguia dormir sozinha mais. E realmente, Ana, a gente ficava ouvindo gente andando no quintal e passando pela janela dos quartos. E nós nos sentíamos observadas quando ficávamos sozinhas. Mas eu achava que era só barulho de vizinhos e coisa da nossa cabeça. Minha irmã me contou que quando a gente se mudou daquela casa, ela e mamãe foram desmontar aquele guarda-roupas e na parede, atrás dele, tinha umas manchas pretas que pareciam mofo, em forma de várias mãos de gente. Mas o que era aquilo? O povo das sombras? Uma entidade? Uma assombração? Enfim, Ana, esse foi o relato. Um beijo para você, muito obrigada, e vai saber o que aconteceu lá, vai saber, né, o porquê disso. Mofo, em forma de mãos, bem atrás do guarda-roupa onde saiu aquele ser. Estranho. Próximo relato. Ignorei o aviso e quase morri. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, Matheus e assombrados, me chamo fulana. A vida toda eu fui católica e devota de vários santos. Mas sim, eu acredito no espiritismo e respeito e admiro também outras religiões.
Já frequentei outras religiões. Para mim, se uma pessoa for evangélica e disser Deus te abençoe, eu fico feliz. Se um católico disser Maria te proteja, está ótimo. Se um pai de santo disser que Iemanjá ou o Preto Velho te acompanhe, está ótimo. Eu agradeço. O que importa é ter proteção. Acredito que, na verdade, anjos, santos, espíritos ou entidades podem ser algo parecido e pode existir seres tanto do bem como do mal. Continuando, em fevereiro de 2021, eu fui em uma médium de confiança para me benzer e ela disse algumas coisas. Dentre essas coisas, disse que havia muita inveja de pessoas próximas que depois descobri quem eram. Disse também que eu não deveria ficar insegura quanto ao meu emprego. Eu estava num contrato temporário. Ela me tranquilizou e disse que tudo ficaria bem. E uma semana depois eu fui promovida. Por fim, ela disse que via fortes dores no meu estômago. Na hora eu pensei, bom, ela não tem como acertar tudo, né? Eu não tenho sentido nada no estômago. Aliás, eu me sinto super bem. Coitada, ela deve ter errado, né? Pensei. Não dá pra pessoa saber de tudo também, né? Lê do engano. Um mês depois disso, em uma tarde de domingo, eu comecei a sentir fortes dores de estômago. E foi de repente. Não algo como um mal-estar ou passar mal por ter comido alguma coisa. Era uma dor terrível que eu nunca tinha sentido antes. Meu pai ainda me disse, deve ser uma gastrite. Toma um remédio que passa. E depois de tomar a medicação 2 vezes... Oi. Mãe, derrubei água sem querer assim, eu fiz sem querer. Daqui a pouco a mãe vai limpar, tudo bem. Já tô terminando aqui, tá bom? Tá bom. Mamãe já vai lá limpar. Continuando. Depois de tomar medicação 2 vezes e vários outros remédios, comecei a colocar os bofes para fora, até chegar ao ponto de não conseguir nem me levantar mais. Nós não queríamos ir ao hospital por conta da pandemia, que estava com um pico alto de mortes bem naquela época. Mas eu disse, eu tenho que ir ao hospital, eu não vou aguentar. E fomos. Tomei medicação na veia das mais fortes e ainda assim não aliviou muita coisa. Fiz exames de emergência e a médica disse, eu vou ter que internar você e você precisa operar amanhã cedo. Está com apendicite e o negócio complicou porque você está com infecção. Se não viesse logo, iria estourar e poderia ser bem pior. Fiz a cirurgia no dia seguinte e realmente havia uma infecção se espalhando. Tive que ficar internada mais de 1 semana usando dreno e tomando antibióticos na veia e sentindo muitas dores. Se eu tivesse ido fazer exames assim que aquela médium me disse, eu teria evitado as complicações antes e após a cirurgia. Teria tirado o apêndice logo e sem qualquer complicação. Eu quase morri porque ignorei o aviso daquela moça, aquele verdadeiro anjo. Olha só, bom, ela falou, não tenho dor no estômago, né? Ela errou essa. E na verdade não. O que ela tinha que ter prestado atenção e fazer um exame, né, para confirmar. Mas às vezes a gente, né, fala, isso não tenho, então ela errou, mas ela estava vendo já que tinha alguma coisa errada ali, não tinha dor ainda, mas tinha alguma coisa acontecendo ali no abdômen, não é? Interessante, olha só. E vamos então agora para o último relato desta coletânea de relatos de hoje. Meu tio falecido veio me visitar. É uma moça que nos conta. No feriado de carnaval deste ano de 2022, na noite de terça para quarta, eu acordei de madrugada com uma sensação esquisita, como se o meu corpo estivesse pesado. Mal conseguia me mexer e um sentimento de angústia tomava conta de mim. De repente, senti como se o lençol levantasse e um frio absurdo veio para debaixo do lençol. Senti como se alguém tivesse deitado do meu lado. E um detalhe, estava muito calor aqui na minha cidade no carnaval. E a janela estava fechada. Não tinha de onde vir esse frio.
Fiquei com medo, rezei muito o Salmo 23 e no dia seguinte comentei com a minha amiga, que é médium. Ela então consultou os seus guias espirituais e me disse o seguinte: olha, você recebeu a visita de um homem jovem, 30 e poucos anos, magro, alto e loiro. Mas não se assuste, ele não foi lhe fazer mal, ele só queria te ver. Você tem muita luz, minha querida, e ele é alguém que gosta muito de você e se sente apegado. Ele só veio te visitar, mas ele não pode vir aqui. Ele precisa ir para o lugar dele. Então mande rezar uma missa para essa pessoa. Ana, essas características são exatamente a descrição do meu tio, falecido em 1996. E sim, éramos muito apegados. E detalhe, ele morou muitos anos nessa casa onde eu moro hoje. Antes de nós morarmos aqui, a casa era do meu avô. E ele dormia exatamente no mesmo quarto que eu durmo atualmente. Ah, então talvez ele também tenha vindo para casa dele, vamos dizer assim, né? No quarto dele. E ele se deitou ali, você estava ali, né? Olha só. Será que ele veio fazer uma visita consciente mesmo ali para ela? Ou ele só veio na casa dele, né? E aí coincidiu dela estar no quarto dele. E aí ele quis estar lá. Mas nessa data específica? Bom, não sei. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê num próximo relato. Muito obrigada, beijos e fui! Tchau, tchau!